Evangelho do dia, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 3 de agosto de 2020, Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 26. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. O dia de Jesus foi cansativo. Uma multidão o acompanhou. Havia ensinado a necessidade da partilha aos discípulos ao multiplicar os pães. Mas esse dia também tinha começado muito triste para Jesus, pois foi o dia em que ele foi comunicado que João Batista teve a cabeça decapitada na prisão. Por isso, Jesus quis um bom tempo a sós com o Pai. Sim, oração é diálogo com Deus. E quando a tristeza nos abate, é preciso dialogar com o Pai em oração, como Jesus fez. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Mesmo aqueles que têm uma intimidade com Jesus estão sujeitos a não reconhecê-lo em determinados momentos da vida. Os discípulos, ao vê-lo aproximando do barco, andando sobre as águas, apavoraram, pensando que fosse um fantasma. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Mesmo ouvindo a voz de Jesus, Pedro ainda duvida. Quer uma prova. Porém, Pedro não acreditava nem em si próprio. Começou a andar sobre as águas como o mestre permitiu. Mas sua dúvida deve ter persistido. Deve ter se perguntado se era mesmo andando sobre as águas. Resultado: teve que pedir para Jesus salvá-lo. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Temos que reconhecer que muitas vezes, nos momentos de tribulações da vida, também somos fracos na fé e duvidamos. Falta-nos confiar na palavra do Senhor que nos diz: "Não tenham medo." Que também tenhamos a coragem de Pedro ao reconhecer que precisamos do socorro do Mestre. Senhor, salva-me. Ele jamais nos deixará sucumbir. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.